Olá, bem-vindos a mais um podcast e hoje nós estamos conversando um pouco um estudo de Salmos 42, onde nós vamos ver o propósito do vale. Ontem à noite, antes de estar preparando esse texto, falei com uma pessoa pensando em suicídio com profunda depressão. De maneira que várias pessoas já passaram ou ainda estão passando por esse mal que tem atacado as nossas vidas, as nossas famílias e o mundo inteiro. Então eu creio e oro para que esse estudo possa falar ao seu coração. A verdade é que quando nós estamos deprimidos, nós começamos com o sentimento de que é como se estivesse seco dentro de nós. Sabe o vale de ossos secos que é falado lá em Ezequiel 37? Então, às vezes, nós sentimos essa secura na nossa alma. Nada parece ter sentido, nada parece ter significado e nós sentimos uma solidão absoluta. E o Salmo 42, que é chamado de um masquil, é como se fosse uma letra, um texto, uma poesia de um salmo instrutivo. Isso é um masquil. E ele foi composto, na verdade, para ser cantado. E a maioria dos estudos acreditam que ele foi escrito pelo rei Davi para os filhos de Corá, quando ele fugia do seu próprio filho Absalão. Então não precisa dizer as condições psicológicas que o rei Davi se encontrava. Então os coratitas eram um grupo especial de levitas constituídos por Davi para adoração no templo em Jerusalém. A reputação dos coratitas vai à frente deles. Eles eram descendentes de Corá. Não sei se você sabe quem é Corá, mas Corá tem uma história interessante na Bíblia. Corá, que era um líder, ele juntou os seus descendentes, e ele era um príncipe, na verdade, e ele organizou uma rebelião contra Arão e contra Moisés. E isso foi tão grave diante de Deus que Deus rasgou a terra e ele e tudo que ele pertencia foram engolidos pela terra. É uma história que está lá em Números 16, 40. Mas alguns dos seus filhos sobreviveram e seus descendentes se tornaram adoradores na equipe do rei Davi, na equipe de adoração do rei Davi. Você encontra isso em 2 Crônicas 20, 19. Novamente, se você está no seu carro, ou se você está correndo, ou se você está caminhando enquanto escuta esse podcast, somente continue, mas se você está em casa e pode, se você tem acesso a uma Bíblia, pega a sua Bíblia que vai ser mais fácil para estudarmos. Então no Salmo 42, o salmista tem as circunstâncias externas oprimentes pelos inimigos que o afrontavam. E interiormente, o salmista está deprimido. Dentro dele está um verdadeiro tumulto. Uma agitação, como vemos no verso 5. Quando ele diz, por que está abatida, ó minha alma? Então, o salmista aqui, ele está lutando pela esperança. Ele está deprimido, as coisas estão de cabeça para baixo dentro dele, está uma completa agitação dentro dele. E ele então pergunta para a alma dele, por que você está abatida? O salmista está lutando para ter esperança. Ele não aceita o que a sua alma está impondo. Ele está lutando contra ela. E a pergunta aqui é, servos de Deus, ou cristãos, ou crentes, pode ter depressão? E a resposta é sim. Davi e outros salmistas, como vemos no Salmo 88, bem como outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, passaram por esse momento de escuridão na alma. Então, crentes e cristãos podem sim ficar deprimidos. E nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja e prestarmos atenção nas pessoas que estão deprimidas ao nosso lado, porque nós estamos tratando de uma coisa séria e de uma coisa que pode destruir vidas e famílias. Então, por que o cristão pode ter depressão se nós temos Deus, se nós temos a palavra? Nós podemos ter depressão por várias circunstâncias. Podemos ter, por exemplo, um ataque espiritual, como Jó, que estava deprimido, e ele teve um ataque espiritual. Pode ser uma questão de saúde, uma saúde pode causar depressão, perda de parentes, perda de pessoas,
perdas de emprego, situações onde pessoas perdem qualquer coisa, e também pode ser causado por uma situação de elementos genéticos e etc, e etc. São muitas as situações em que uma pessoa pode se tornar deprimida. Então, essa alma abatida que o salmista se refere aqui é quando a nossa alma sente um senso de isolamento. É como se fosse uma dormência. É como se nós entrássemos em uma caverna e dentro de uma caverna tem um fator interessante. Quando nós estamos dentro de uma caverna, a única coisa que nós escutamos na caverna é o eco da nossa própria voz. E aí mora o problema. Quando nós estamos deprimidos, a nossa tendência é ficarmos isolados. A única coisa que nós queremos ficar é isolados conosco mesmo. E aí nós começamos a ouvir a nós mesmos nessa caverna. E aí mora o problema. Então vamos ver o que o salmista Davi nos orienta. Então, na Bíblia, os vales simbolizam depressão espiritual e emocional. Os vales falam de dor, de luta, de desânimo, de tristeza, de opressão. Literalmente, um vale é uma depressão na terra feita pela água ou pelo clima. Se você vai caminhando numa estrada e você observa um vale, então nós vemos ali uma depressão naquela terra. E qual é o propósito ou o objetivo dos vales? Por que que Deus permite os vales na nossa vida? Vamos ler Salmo 42, do verso 1 a 6, que diz assim. Salmo 42, para o mestre de música, um poema dos coatitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com os cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O verso 6 diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Amém. Uma coisa que aconteceu com a chegada do Covid-19 foi que muitas e muitas pessoas, incluindo crianças, entraram em depressão e muitas ainda se continuam nesse estado psicológico e espiritual. E aqui vamos aprender então como é que nós podemos sair da crise e sair da depressão. Quando o salmista está com a sua alma em tumulto e angustiada e em depressão, então ele pergunta por quê? E eu creio que essa é uma pergunta que todos nós fazemos quando nós estamos em depressão e em desespero. Nós perguntamos por quê? Por que eu estou nessa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Por que você está abatida, minha alma? Nós queremos uma resposta. Nós queremos compreender por que nós estamos nesta angústia tão profunda. E eu quero dizer que está ok nós buscarmos compreender as coisas no meio da crise. É normal, está ok nós tentarmos entender o que está acontecendo conosco. Mas acontece que a resposta, ou quando nós encontramos esse conhecimento não muda o vale. Esse conhecimento não muda as coisas dentro de nós, não é verdade? Portanto, existe uma coisa que muda esse vale. E é o que Davi nos ensina. E o que muda o nosso vale é quando nós esperamos em Deus. Isso sim transforma a perspectiva do vale. Seja qual for o vale que você está passando. Seja uma doença grave, seja uma doença incurável, seja alguém que você perdeu, seja qual for o vale que você está passando, o que vai mudar o vale é ter a esperança de que Deus vai mudar esse vale. Nos vales, Deus está sempre fazendo algo nas nossas vidas. Quero dizer que Deus não desperdiça os vales.
Nos vales, Deus está nos dando crescimento. Deus está abrindo o solo endurecido de nosso coração e cultivando os frutos do Espírito dentro de nós. Quero dizer para você que o seu sofrimento, o que você está passando nesse momento, não é em vão. Nos vales, lutas são travadas e vitórias são conquistadas nos vales. Quando nós observamos a história bíblica, nós vemos que importantes batalhas e vitórias aconteceram nos vales. Você sabia disso? Os vales provêem o espaço e terreno e clima ideal para as batalhas. Presta atenção nisso. Os vales provêem espaço, terreno e clima ideal para as batalhas. Em 1 Samuel 17, nós vemos a batalha de Davi e Golias no vale de Elá. Foi nesse vale que Davi se definiu como futuro rei de Israel. Nesse vale estava a maior oportunidade de Davi. Ali estava ele estava no lugar do propósito e decisão para o futuro de Israel. Nós saímos dos vales melhores do que nós entramos. Nós nunca saímos do vale melhor, da mesma forma que nós entramos. Nós saímos ou piores, mas nunca do mesmo jeito. Um vale pode nos promover ou nos destruir, dependendo do que nós fazemos com nossa experiência nesse vale. Nossos vales consistem em batalhas contra a insegurança, a dúvida, a raiva, o medo ou arrependimentos. Outras vezes, nossos vales são de batalhas espirituais, onde lutamos com Satanás e seus demônios. Vale lembrar que no vale de Jaboque, Jacó lutou com o anjo e com Deus e teve sua vida e seus destinos mudados. No Salmo 42, o salmista nos mostra um fato ou uma foto vívida da depressão e da tristeza e da dor que ele está sentindo. No verso 3, ele descreve que as lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Todos nós já estivemos aí, não é verdade? Nossas lágrimas sendo o nosso alimento dia e noite. Quando a dor é tão grande que qualquer coisa nos faz chorar. Quando o aspecto externo da nossa vida está deteriorado, os inimigos olharam para o salmista e perguntaram: onde está seu Deus? E nós temos a impressão, quando nós estamos no vale, quando nós estamos em lágrimas, que as pessoas também olham e devem questionar: onde está seu Deus? Você não é cristão? Você não serve a Deus? Você não está na igreja todos os dias? É uma afronta que nós recebemos nos vales. Então o salmista aqui está nesta batalha da esperança. E esta é uma batalha contra si mesmo. No verso 5 ele diz: por que você está abatida? Por que você está em tumulto dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, alma, nesse momento eu não estou conseguindo louvar a Deus. Mas espera, porque ainda louvarei ao meu Deus. O que está acontecendo aqui? Davi está conversando com a sua própria alma. Davi está pregando para si mesmo. O vale é uma fase que nós passamos e não um estilo de vida. Nosso pior inimigo está dentro de nós. Eu gosto das palavras de Lloyd John no livro Depressão Espiritual. Veja o que ele diz. Você já observou que toda nossa infelicidade na vida vem do fato de ouvirmos a nós mesmos, ao invés de falarmos com nós mesmos? Já observou os pensamentos que nos vêm pela manhã conversar conosco? É a nossa alma conversando conosco. E aqui o salmista nos ensina que ao invés de deixarmos nossa alma conversar conosco, precisamos conversar com a nossa alma, pregar para ela. Por que você está deprimida?
Escuta, alma, eu estou falando com você. Espera em Deus. Não devemos ouvir a alma, mas falar com ela. Na depressão, a coisa mais importante que nós podemos fazer é não deixar a nossa alma falando e ficarmos numa posição passiva. Nós temos que entrar numa posição ativa e começar a pregar para a nossa alma e dizer para a alma aquilo que nós cremos na palavra de Deus, ao invés de permitir a nossa alma dizer para nós ou ditar para nós o que ela está sentindo. Sabe por quê? O vale é um lugar importante. Porque o nosso pastor está conosco no vale. O salmo mais conhecido da Bíblia, praticamente, que é o Salmo 23, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como cristãos, o que nos trazem coragem no vale, ou a única coisa que nos pode trazer coragem no vale, é a consciência de que Jesus, o pastor das ovelhas, está conosco. Nos versos 1 e 2, apesar do tumulto e da depressão dentro dele, o salmista expressa sua sede por Deus. O que é lindo nessa expressão é que ele não pede a Deus para aliviar sua dor. Ele estava em desespero, ele estava em angústia absoluta, mas ele não diz: Deus, tira a minha dor. Deus, faz passar de mim a minha dor. Ele nem sequer pede a Deus para afastar dele os seus inimigos. O que Davi pede é: Deus, mata a minha sede de ti. Será que nós podemos dizer a mesma coisa no nosso vale? Senhor, eu tenho sede de ti, mata a minha sede de ti. No verso 2, ele diz: quando irei e verei a tua face? Ele sabia que tudo o que ele necessitava, ele sabia que o remédio que ele necessitava seria ver a face do seu Deus. Em meio ao tumulto da sua alma, o salmista se lembra no verso 4. Ele se lembra de quê? Ele se lembra da alegria que ele tinha quando ele ia à casa de Deus. Você pode perguntar, mas será que ir a um culto é algo tão importante assim? E o salmista nos mostra aqui a importância da casa de Deus. As melhores memórias que ele possuía para trazer esperança para ele eram as lembranças da casa de Deus. Sabe por quê? Porque na casa de Deus nós damos a nossa adoração ao nosso rei. Na casa de Deus, pessoas chegam completamente quebradas, destruídas, e elas saem cheias de forças e esperança. O culto congregacional, ele preserva a nossa fé nesse momento e no futuro, para que no futuro nos lembramos desse momento que estamos vivendo. O salmista aqui não está se sentindo sentimentalista ou nostálgico, vamos dizer assim, mas ele está afirmando a sua fé no meio desse tumulto da sua alma, lembrando de como a presença de Deus era real na adoração na casa de Deus. O que vem à sua mente quando você se recorda dos seus momentos na casa de Deus? Aqui, pessoas aqui ou na casa de Deus que eu me refiro, pessoas chegam mortas espiritualmente e elas saem vivas para Deus. Cada membro do corpo de Cristo se junta formando o corpo dele na terra e assim a sua presença se manifesta em nós. No meio da crise, no meio da angústia absoluta, no meio da depressão, Davi conversa com a sua alma, prega para a sua alma sobre a esperança, primeiro de que o pastor está com ele. Então ele começa a meditar da alegria que ele sentia de quando ele ia à casa de Deus. Todos nós, sem exceção, atravessamos ou atravessaremos momentos de escuridão em nossa alma.
E aqui nós aprendemos com o salmista como ensinar a nossa alma a esperar em Deus. A primeira coisa é descansar no fato de que Ele nos ama e Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso pastor. A segunda coisa é lembrar a nossa alma de como experimentamos a presença de Deus no passado. E a terceira coisa, conversar ou pregar para a nossa alma. Se você está passando por um momento de depressão ou de angústia, eu quero te dizer, procure ajuda. Procure pessoas que vão orar com você, pessoas que irão caminhar com você nesse vale. E se lembre de ler a palavra de Deus e aprendamos então com o salmista Davi, de que o tempo de depressão, tempo de vale, é o tempo de ter o pastor muito próximo a nossos corações. Oremos, Pai. Obrigada por esse ouvinte, obrigada porque o Senhor tem o poder nas suas mãos de mudar qualquer circunstância na nossa vida. Eu oro por essa pessoa que está passando por depressão, por angústia, por perdas, por doenças. Eu peço que o Senhor toque, Pai, em nome de Jesus. E que esta pessoa que me ouve, ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e ela possa encher o seu coração de esperança e ela possa ter a convicção de que o Senhor, o pastor, está com ela nesse vale. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por você escutar mais um episódio do Mais de Deus. Se você deseja encaminhar para alguém, é só clicar e encaminhar essa mensagem para uma pessoa que você gostaria que ouvisse essa palavra. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui com mais um episódio. E se você deseja escutar mais estudos bíblicos ou aprender mais da palavra de Deus, nós temos mais estudos bíblicos disponíveis. Muito obrigada e até lá, se Deus quiser.